Boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos adorar o Senhor. Deixa o pessoal ir entrando. Que o Senhor possa fazer tudo novo na tua vida. Independente da situação, nosso Deus é esse Deus que faz tudo novo. Entra na minha casa com a sua glória. Entra na minha casa com a sua glória. Convide Ele nesta noite. Entra na minha casa com a sua glória. Entra na minha casa com a sua glória. Sinta a presença dele aí. Entra na minha casa com a sua glória. Entra na minha casa com a sua glória. Como fez na casa de Obed-edom, muda a minha história. Entra com a tua glória. Como fez na casa de Obed-edom, muda a minha sorte. Vem com sua glória. Vem com sua glória. Vem com sua glória. Vem com sua glória. Vem com sua
o teu coração. Com a tua glória. Abre o teu coração e manda ele entrar. Entra na minha casa. Com a tua glória. Você pode dizer isso aí comigo? Entra na minha casa. Convida ele. Com a sua glória. Entra na minha casa. Com a sua glória. Oh, que ele possa entrar e possa fazer morada e não sair mais. Amém? Boa noite. Vamos estar convidando as pessoas. Que bom estarmos juntos mais uma vez. É uma bênção do Senhor podermos estar aqui partilhando a palavra do Senhor. Seres imperfeitos, falhos e pequenos como somos. Mas estamos aqui à disposição daquele que tudo pode fazer através de nós. Então não estamos aqui porque somos melhores ou porque somos mais santos. Não. Mas porque estamos dispostos e disponibilizados a fazer a vontade do Senhor. E é isso que importa. O Senhor, Ele quer pessoas disponíveis. Ele quer pessoas que se disponham a fazer a vontade dEle. Então estamos aqui para isso. Amém? É a internet. Vou tirar o playback. Vou tirar aqui. A internet está um pouco lenta, mas vamos ver aqui, né? Às vezes é muito aparelho ligado, aí ela fica travando. Deixa eu tirar aqui para melhorar. Melhora? Vamos ver. Boa noite. O nosso texto base hoje está em 2 Timóteo, seu capítulo 3, versículo 16 a 17. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todos a boa obra. Qual o objetivo da lição de hoje? Levar o aluno a compreender o porquê da importância, da razão e da necessidade de se estudar as Sagradas Escrituras. A Bíblia, a sua importância. Ressalte-se aqui que em um mundo tão plural, multifacetado e com as mais exóticas filosofias humanistas, há uma grande necessidade da igreja e dos cristãos resgatarem a verdadeira e única verdade, que somente pode ser encontrada nas páginas das Sagradas Escrituras, a Bíblia. Nós sabemos que existem inúmeras teorias, inúmeros teóricos, nós sabemos que existem muitas bases teóricas no que diz respeito à teologia, ao cristianismo. Entretanto, a base real ainda é, a base do cristão real e verdadeira ainda é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é quem ainda deve direcionar o cristão. Paulo, quando escreve a Timóteo, deixa-lhe clara a importância que a Escritura deveria ter em sua vida. À época da escritura da carta a Timóteo não havia ainda o cânon das Escrituras. Mas Paulo desejava mostrar ao seu irmão que somente aquelas escritas, balizadas pelos profetas e apóstolos do Senhor, deveriam servir-lhe como norte para a vida cristã. Paulo estava ciente de que não podia se eximir da responsabilidade de proclamar a Timóteo: meu amado filho, que somente a verdade provinda do Filho de Deus deveria governar a sua vida.
Para esclarecer a questão a Timóteo, Paulo dá a ele algumas diretrizes pelas quais deveria andar. Paulo sabia que não havia trapaças na vida de Timóteo, pois já tinha dito anteriormente que, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então ele sabia que Timóteo agia de forma correta e verdadeira, íntegra. Paulo enfatiza que toda a escritura é divinamente inspirada, não deixando a Timóteo e a nós também qualquer margem para um relativismo ou intenção maligna de deturpar a verdade. Logo nós vemos que a palavra de Deus, ela é o que é. Ela é imutável e ela não é passível de mudança. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e interpretá-la ao nosso modo, ao nosso bel prazer, porque infelizmente nós estamos vivendo uma cultura em que muitas vezes pessoas estão deturpando a palavra para que lhe seja favorecido, né? Para lhe favorecer, lhe autofavorecer. E isso não é correto. A palavra de Deus, ela é do jeito que é. Não é ela que deve se moldar ao cristão e muito menos à contemporaneidade. Mas é o cristão que deve se moldar a ela. Se algo não está batendo entre a escritura e a vida do cristão, não é a escritura que deve ser mudada, mas a vida do cristão. É importante ressaltar que Paulo afirma que toda a escritura deveria ser seguida por Timóteo, a fim de que ele fosse perfeitamente instruído por toda a boa obra. Nota-se aqui a importância das escrituras na vida de Paulo e também na vida de Timóteo. Deus se revela a ele e nos garante isso em sua palavra. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas o que ele revelou é para nós e para os nossos descendentes. É verdade que Deus é infinito, todo-poderoso e por isso mesmo difícil de ser compreendido plenamente pelos seres humanos caídos. Desse modo, ele tem que falar de muitas maneiras. A Bíblia é o documento que Deus determinou para se fazer conhecido aos homens. As gerações futuras podem chegar ao conhecimento da revelação de Deus na natureza, na história e na pessoa de Jesus Cristo, através dos registros que se tem. A Bíblia, pela qual Deus fala ao homem hoje, é que desde a sua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. A razão da necessidade da palavra de Deus. Mas afinal de contas, para que necessitamos da palavra de Deus? A razão da necessidade da palavra de Deus está implícita no Salmo 119, seu versículo 130. E em Isaías 34,16 e em 2 Timóteo 2,15. E nos conduz a 2 pontos de suma importância. O primeiro, benefícios do estudo do exame da palavra. Quais são? O amadurecimento da fé em Cristo. Porque quanto mais você lê a palavra de Deus, mais a sua fé se torna uma fé madura. Uma fé em Cristo. Verdadeira, genuína. Melhor compreensão das Escrituras. Óbvio que a gente não vai compreender uma coisa que a gente não lê. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente compreende. Habilitação para o ministério. Não dá para você ser líder de um ministério ou fazer parte de um ministério se você não tem conhecimento bíblico. Não condiz. Não condiz com a postura que você assume. Revelação da pessoa de Deus. Você passa a entender, a ver de forma espiritual até essa revelação de quem realmente Deus é. A palavra de Deus é inspirada. A palavra de Deus não é um livro qualquer, não é um livro simplesmente teórico, como muitos que encontramos, mas é um livro inspirado, e inspirado por Deus, não por homens, mas por Deus. A palavra de Deus é a fonte da verdade. A paz, minha querida, seja muito bem-vinda, Neide. A palavra do nosso Deus
não é passível de dúvida, de confusão. A palavra de Deus é a verdade. Para o cristão, para o verdadeiro cristão, a palavra de Deus é a verdade absoluta, inquestionável. Apologia, defesa da fé. A defesa da fé, né? Quanto mais nós lemos a palavra, nos aprofundamos nela, a nossa fé, ela cresce, porque nós vemos muitos exemplos de fé vivenciados na Bíblia e que podemos trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia e que vai nos edificar ainda mais na fé. Segundo ponto, malefícios do não estudo, do não exame da palavra. Se nós vimos agora os benefícios de ler a Bíblia, agora nós vamos ver os malefícios de não ler a Bíblia. O que é que acontece? Acréscimo de ideias contraditórias às Escrituras. No tocante em que você não estuda a Bíblia, que você não procura se aprofundar na palavra de Deus, são acrescidas em sua mente ideias contraditórias às Escrituras. Nós às vezes nos deparamos muito com essa realidade em alguns cursos acadêmicos, em que são colocadas muitas teorias filosóficas, históricas, entre outras, que se você não tiver uma base bíblica bem firmada, você acaba duvidando, acaba se perdendo no seu conceito de fé. Então, quando você lê a Bíblia, quando você compreende ela, quando você tenta buscar cada dia mais, se alimenta dela, então você vai ter uma base firme, independente do que venham, das ideias que venham lançar sobre você, você não vai absorvê-las, você vai deixá-las de lado, porque para você, cristão, a Bíblia é a verdade absoluta. Distorções das Escrituras, isso é muito claro, porque quando você não lê a Bíblia, você acaba até cometendo heresias, falando coisas que não existem na Bíblia, distorcendo o que está sendo colocado aqui. Então é necessário ler por esse motivo. Sedução por doutrinas humanas. Nós vemos bastante isso. Nós vemos bastante isso na sociedade, né? As pessoas não conhecem a fundo o cristianismo, então elas são seduzidas por doutrinas humanas. Às vezes até mesmo dentro das próprias igrejas. Doutrinas humanas prevalecendo ao invés da doutrina cristã, da doutrina real, que tem que ser a palavra de Deus. Pecado por ignorância. Sim, muita gente acaba pecando por ignorância, por não conhecer a verdade, por não saber que aquilo que está fazendo é pecado. Então, quando você lê a palavra, você sabe que aquilo não condiz com o comportamento de um verdadeiro cristão. Então, você passa a se policiar diante disso. Criação de heresias, que é como eu falei anteriormente. Heresias é você falar coisas que não tem na Bíblia. Então, você acha que tem. Tem gente que até pega ditados populares e fala como se fosse, como se estivesse dentro da Bíblia. E não tem. E para que a gente saiba, para que a gente não seja herético, nós temos que ler a Bíblia. Se nós não lermos, se nós não compreendermos, se nós não buscarmos, acabaremos falando coisas que não existem ali dentro. Não é verdade, pregador? É isso mesmo. Então, por isso a importância, amém, querido. Por isso a importância de nós lermos a Bíblia, de nós nos aprofundarmos, se nós nos considerarmos realmente cristãos, se nós queremos realmente seguir esse caminho. Então, a nossa base é a Bíblia. Não dá para você dizer que é cristão e não buscar dentro da Bíblia os teus conceitos, o teu modo de viver, o teu modo de pensar. Tem que ser baseado na Bíblia. Ou então tem algo errado. E imaturidade também é um malefício do não estudo e do não examínio da palavra. Quando você não estuda a Bíblia, você tem uma imaturidade. E essa imaturidade tanto é pessoal como também é espiritual. Quanto mais você se aprofunda, mais maduro você fica no conhecimento, na espiritualidade. Né? Devemos estudar a Bíblia porque ela é o único manual do crente para a vida cristã e serviço do Senhor. O crente verdadeiro, a mente verdadeiramente salvo, servirá ao Senhor de coração.
alimenta a alma. A palavra de Deus traz nutrição e crescimento espiritual. Quanto mais a gente lê, a gente realmente se fortalece, a gente realmente se alimenta. Verdade, verdade, pregador. Precisamos examinar as escrituras, disse Jesus. É verdade. É isso mesmo. Quanto mais nós fazemos isso, nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos. É um alimento, é o alimento. Diferente do nosso alimento físico, que nós precisamos também todos os dias, mas a palavra de Deus é o alimento que ele sacia a nossa alma. Que quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais fortalecido a gente fica contra as lutas do dia a dia, contra as investidas de Satanás, né? Contra tudo isso que a gente sabe que o mundo jaz, né? No maligno. Então a gente precisa se fortalecer. Como é que a gente faz isso? Quando a gente conhece a palavra, quando a gente se aprofunda nela. É um instrumento usado pelo Espírito Santo. Se conhecermos bem a palavra de Deus, na hora que precisarmos, o Espírito de Deus nos instrui segundo a sua palavra que habita em nosso coração e mente. É um requisito essencial para que Deus responda às nossas orações e nos encha da sua palavra. Por quê? Pois dessa forma, oraremos segundo a sua obra, a sua soberana vontade, e não segundo as nossas vontades humanas. Se nós tivermos esse conhecimento, o Espírito Santo ele vai nos instruir a não querermos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Porque tem vontades nossas que nós achamos que são boas, mas não são. Só que a de Deus sempre será boa, perfeita e agradável na minha e na sua vida. Se nós não tivermos o Espírito Santo em nós vamos querer que a nossa vontade prevaleça. Porque o ser humano, ele é assim. Mas quando nós somos quebrantados pelo Espírito Santo, ele vai nos direcionar. Ele vai bradar em nós e vai dizer, isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Isso não condiz com o teu caráter cristão. Então é por isso que nós precisamos buscar. Enriquece espiritualmente a vida cristã. Essas riquezas vêm por revelação pelo Espírito de Deus primeiramente. O crente que quiser entender a Bíblia com o seu intelecto, logo desistirá, pois somente o Espírito Santo de Deus conhece as profundezas de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Tudo que o homem precisa saber a respeito de Deus, de sua conduta espiritual, fidelidade e felicidade eterna está na Bíblia, sendo ela a única fonte de revelação escrita de Deus. Não há mais nenhum outro manual senão a palavra de Deus. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser salvo. Então são 3 pontos aí bem interessantes e primordiais para que o homem seja salvo. Ele deve crer, ele deve ler, ele deve crer e ele deve praticar. São 3 pontos. Ler, crer e praticar. Entretanto, nós vemos hoje em dia, infelizmente, muitos cristãos que nem sequer leem a Bíblia. Né? Nem sequer leem. Daí a crer, como é que você vai crer numa coisa que você nem conhece, que você nem lê? Não tem como. E daí a praticar já são outros 500, porque tem gente que fala muito, mas não pratica. E aí é outra coisa mais difícil ainda. Porque falar e não praticar não adianta nada. Ler a palavra, até crer nela, mas não praticar, também não adianta nada. Então é necessário esses 3 pontos. É ler, crer e praticar. Que a gente possa fazer essa autorreflexão nesta noite. Será que eu estou fazendo? Amém, Edvânia, amém. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou colocando esses 3 pontos em prática na minha vida? Será que eu estou lendo, estou separando um tempo na minha vida, no meu dia a dia, para ler a palavra? Será que eu estou crendo naquilo que está colocado ali, que foi Deus que deixou? Será que eu estou praticando a palavra? Então que a gente possa refletir, né? Através da leitura da Bíblia, conhecemos o seu divino autor, Deus.
Você só vai... Primeira coisa, eu acho que eu dei o mesmo exemplo semana passada e eu vou voltar a dar porque ele é muito pertinente nesse momento. Quando você não coloca coisas importantes na mão de uma pessoa que você não confia. Você só vai colocar coisas importantes, coisas de valor, na mão de alguém que você confia. E eu dei o exemplo de uma amiga minha que trabalha na lotérica e que geralmente algumas pessoas mais íntimas a gente entrega o dinheiro a ela para ela pagar as contas, porque é mais prático, né? Ao invés de você enfrentar uma fila. Só que nós fazemos isso, eu faço isso porque eu confio nela. Será que eu colocaria dinheiro na mão de alguém que eu não confio? Não. Você faria isso? Não. Você saberia, você teria certeza de que essa pessoa iria pagar, iria fazer bom uso do seu dinheiro? Não, né? Pois é. Mas por que eu confio nela? Porque eu conheço, porque eu tenho intimidade, porque eu tenho proximidade. A mesma coisa acontece com Deus. Porque muitas pessoas se desesperam quando vem os momentos difíceis, quando vem as dificuldades, e não confiam em Deus porque não conhecem. Porque às vezes a gente conhece Deus de ouvir falar, conhece o Deus do testemunho dos outros, mas não conhece Deus na nossa própria vida, nas nossas próprias experiências. Porque quando a gente conhece Deus nas nossas próprias experiências, quando a gente conhece Deus no meio das nossas próprias lutas, e vê o Deus que provê, e vê o Deus que batalha por você, aí quando você conhece esse Deus assim, face a face, aí você sabe que pode confiar nele. Aí você entrega tudo nas mãos dele, porque você sabe quem é esse Deus. É até mais duro de você, é até mais difícil para você, não é que você nunca caia, mas é mais difícil para você cair quando você conhece esse Deus, porque dói em você, quebrar, né, esse relacionamento com um Deus tão maravilhoso, com um Deus que te ama tanto, com um Deus que você aprende que não é um Deus distante, um senhorzinho bravo, sentado lá num trono lá distante, não. É o teu amigo que quando você entra dentro do teu quarto, e às vezes não dobra nem o teu joelho de tão cansado que você tá de um dia de trabalho, de tanto problema que você enfrentou, mas que você senta na tua cama ou deita na tua cama e só faz chorar, sem força pra mais nada. Esse Deus chega ali, alisa a tua cabeça e diz: eu tô aqui, minha filha. Eu tô aqui, meu filho. É esse Deus que quando todo mundo te vira as costas, ele chega lá e te abraça e te acolhe e te coloca no colo. Quando você conhece esse Deus, você não quer perder esse Deus por nada. Porque você sabe que ele é tudo. Você entende que ele é tudo na tua vida. Ele é teu amigo, ele é teu companheiro. Ele é tudo. Então você não quer perder esse Deus. Mas para você saber a grandiosidade desse Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa estar mais perto dele. Você precisa tirar um tempo para orar, para conversar com ele. Para dizer a ele o que é que está acontecendo, o que é que você está sentindo. Sem muitos rodeios, porque Deus é um Deus simples. Deus é simples, gente. Deus é muito simples. Deus só quer o mais simples de mim e de você. Ele já sabe, ele só quer ouvir da minha e da tua boca. Então quando você tem essa intimidade com Deus, aí você sabe que pode descansar. Você sabe que nos braços dele é o teu descanso. Não é isso, Neide? Verdade. Você sabe que tem pra onde correr. Sabe que você não tá só. Que existe sim alguém que pra quando você correr, vai estar ali de braços abertos. Pra te acolher, pra te ajudar, pra te salvar. Que muitas vezes não vai te livrar da tempestade, não. Vai permitir você passar pela tempestade. Mas vai passar com você no barco. E lá no meio do mar, no meio da turbulência, vai acalmar o mar. E chegar do outro lado com você. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que a gente descobre lendo a Bíblia. Por isso faz toda a diferença. Por isso faz toda a diferença. A pastora semana passada ela falava numa pregação sobre as nossas reservas.
A Bíblia tem a ver com as nossas reservas. As nossas lamparinas têm que ter azeite. Sabe por quê? Porque nos dias maus, a gente realmente não tem força para ler a Bíblia. A gente realmente não tem força, às vezes, nem para abrir a boca e adorar. O que vai te manter de pé é o que você buscou antes. Nos dias bons, nos dias alegres, nos dias em que tudo estava bem. É o que você vai trazer à memória. Por isso que a palavra diz, precisamos trazer à memória o que nos traz esperança. Mas de onde vai vir essa esperança se eu não busquei, se eu não sei de onde é que tinha? Se eu ler a Bíblia, eu vou encontrar. E vai ficar guardado aqui. Fazer a leitura diária da Bíblia. Essa regra é excelente. Estima-se que 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Não se admira que haja tantos crentes frios nas igrejas. Não apenas frios, mas enfraquecidos. Anãos carnais. Indiferentes. Sem crescimento espiritual. Deus não pode nos revelar suas verdades mais profundas. Dessa forma. Há pessoas que acham tempo para ler, ouvir e assistir a tudo, menos para ler a Bíblia. É justo lermos outras coisas, como jornais ou revistas, mas é primordial tomarmos mais tempo para as Escrituras. Então, a gente não é necessário nós também sermos pessoas assim, bitoladas, né? É óbvio que você pode ter outras leituras que acrescentem a sua vida. Também não vai ler coisas também que não servem de nada, né? Mas você pode ter, existe uma gama de escritores, de autores cristãos que são muito bons, autores não cristãos que também são bons, né? Quem faz universidade, quem tem uma vida acadêmica sabe que nós necessitamos também ler livros teóricos, né? Precisamos, para enriquecer nosso currículo, nosso conhecimento, sim. Mas nada, absolutamente nada, substitui a leitura da Bíblia. Nada. Se você se diz cristão, então você precisa ler a Bíblia. É uma coisa que caminha junto com a outra. Não dá para desvencilhar, não dá. Cristão, lê a Bíblia. Então é necessário separarmos sim esse tempo. Ter disposição espiritual e intelectual para ler a Bíblia. É necessário. A melhor atitude é ler a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma obra literária. Quando você pega a palavra de Deus para ler, ela não é qualquer livro. Ela não é qualquer best-seller de qualquer autor famosinho, né? Da mídia, não. Ela é a palavra de Deus, do Todo-Poderoso Deus. O nosso olhar precisa ser reverente, o nosso olhar precisa ser respeitoso, precisa entender a palavra como ela realmente é. As riquezas da palavra de Deus são para os simples de coração que temem ao Senhor. Então é necessário ter o temor do Senhor para poder entender. Tem coisas que a gente não entende na palavra? Tem. Vamos pesquisar, vamos procurar saber, vamos perguntar aos nossos pastores, né? Mas ler, criar o hábito de ler, sabe? Eu me proponho, de tempos em tempos, eu tô sempre buscando, tô sempre lendo, mas de tempos em tempos eu me determino um determinado livro, né? Além das leituras que já faço, eu me determino a ler estritamente aquele determinado livro e entendê-lo a fundo, né? E ultimamente eu estou lendo o livro de Provérbios, mais uma vez. Só que quando a gente lê, a palavra ela se renova a cada dia, isso é uma máxima, mas é uma verdade. Porque Deus ele abre os teus olhos de outra forma. Às vezes tem versículos que você já viu, já cansou de escutar, já foi pregado, e você lê e busca e Deus te revela outras coisas. E Deus está sempre ali te dando um novo olhar sobre aquilo. Até os momentos da tua vida, eles vão revelar outra forma de ver a palavra. Outro objetivo daquela palavra na tua vida. Então, por isso que nós devemos ler sempre.
ter uma atitude de oração e reflexão quando da leitura da Bíblia. No passado, os servos de Deus fizeram assim: Davi, Daniel. As coisas incompreensíveis em oração diante do Senhor são esclarecidas. A reflexão na palavra aprofunda a compreensão. Quando há quem lê a Bíblia para estabelecer recordes de leitura. Ao ler a Bíblia, aplique a si mesmo, do contrário não haverá virtude alguma nisto. Ou seja, não adianta a gente ler a Bíblia para dizer, já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sei lá quantas vezes, inúmeras vezes, já bati o recorde de ler a Bíblia. Isso não tem nada a ver. Claro que nós temos, que se nós tivermos esse conhecimento de Gênesis a Apocalipse, ótimo, muito bom. Só que não é simplesmente decodificar. Decodificar, meu irmão, é o processo de você apenas saber ler as palavras. Você leu as palavras, mas você não consegue interpretar. Então, a gente precisa interpretar, a gente precisa compreender. E existem coisas que só nos serão reveladas através do Espírito. Então, você, em muitos momentos, você vai ter que parar a leitura, dobrar teu joelho e dizer, Senhor, eu não estou compreendendo. Senhor, o que o Senhor quer falar através dessa palavra? Senhor, o que tem aqui, Senhor? O que é que o Senhor quer dizer com isso, Senhor? Então, a leitura da Bíblia, ela não é um livro literário apenas que você vai decodificando e vai compreendendo quem fez isso, quem fez aquilo, quem são os autores, os personagens. Não. A palavra de Deus, ela sempre vai trazer uma lição, ela sempre vai trazer um direcionamento. A palavra de Deus, ela é mais profunda. Fazer a leitura completa da Bíblia. Ler a Bíblia é a única maneira de conhecermos toda a verdade de Deus revelada a nós. Mesmo lendo a Bíblia toda, não a compreendemos por completo. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela é infinita. Nem mesmo a mente de um gênio poderia interpretá-la sem erros. Não há no mundo ninguém que possa esgotar a Bíblia. Todos somos sempre alunos. Logo, na Bíblia há dificuldades, mas o erro está sempre do lado humano. O Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, irá dando a nós o conhecimento da verdade, à medida que buscamos a face de Deus e andamos mais perto dele. Amém? Então, a nossa lição de hoje foi exatamente para nós percebermos a importância da Bíblia na nossa vida. Que a gente possa essa semana refletir sobre isso, como está a minha vida, como está o meu conhecimento bíblico. Será que eu tenho buscado? Será que eu tenho convidado o Espírito Santo? Senta aqui nessa cadeira e vamos ler comigo? Porque tem coisa que eu não compreendo. Só o Espírito Santo pode dar esse conhecimento. Deus, abre a minha mente. Vem me ajudar aqui a entender essa palavra, esse versículo, esse capítulo. Que essa semana a gente possa tirar, nem que seja meia horinha do nosso dia, 20 minutos do nosso dia, para ler. Eu convido vocês e faço um desafio a vocês para começarem a ler o livro de Provérbios. Um provérbio por dia. Sabe quantos provérbios nós temos? 31. 31. Então, a gente completa um mês. Um por dia. E eu garanto a vocês que no final do mês, que quando nós entrarmos no próximo mês, vocês terão sido muito edificados. Muito. Agora leiam e peçam ao Espírito Santo que se revele a vocês. E eu tenho certeza que o crescimento espiritual será enorme. E o fortalecimento também. Vamos orar. Alguém tem algum pedido especial de oração para essa noite? Deixa eu agradecer a todos aqui que compareceram, que estiveram aqui conosco. Entregar a vida de cada um nas mãos do Senhor. Elisângela, Silvio querido, sou sua fã. Gabriel Santana, um cheiro. Suzana Regina, minha amiga querida. Gilson Farias, Edivânio. Neide, minha querida. Todos vocês. Gustavo, pregador que eu admiro bastante, homem de Deus. Valmira, minha amiga querida. Tauana, um cheiro, minha amiga, que saudade. Patrícia, minha equipe, né, Patrícia? Saudade. Genilda, querida, um cheiro.
Nizinha, Valdenísia. Um cheiro, minha querida. José. Anne. Um cheiro, Anne. Anne foi minha aluna. Ana Cristina, um cheiro também. Que Deus abençoe grandiosamente cada um. Que Deus supra todas as necessidades e entre com providência em todas as áreas que você necessita, porque eu não sei, mas Ele sabe. Então vamos orar? Feche os seus olhos aonde você está. Coloque em seu pensamento agora aquele pedido especial em que você quer que o Senhor haja. Aquela pessoa que o Senhor quer, que você quer que o Senhor trabalhe na vida dela. Nos sentimentos, na personalidade. O nosso Deus é aquele que faz. O que nós não podemos fazer. Neide Lamar, seja bem-vinda, querida. Que Deus abençoe. Aquilo que a gente não pode fazer, o nosso Deus pode e faz. Aonde a nossa mão não consegue ir, a dele vai e resolve. Amém? Então vamos orar. Feche os seus olhos aonde você está. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença aqui conosco, Pai. Obrigada, Senhor, por ter nos enchido e nos usado da maneira que te apraz. Pai querido, Pai amado, toma cada um que aqui esteve conosco, Pai. Toma cada um que vai assistir a esse vídeo mais tarde, Pai querido. E que vai, Senhor, poder compartilhar, Pai, da tua palavra, do teu ensinamento, Pai amado. Oh, Senhor, toma cada família aqui representada, Pai. Toma eles em tuas mãos, repreende todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, Pai. Toda seta maligna, toda investida de Satanás, Pai. Entra com providência, Pai, na casa de cada um aqui representado, Pai. Vai, Senhor, especialmente na área em que cada um precisa, Pai. Porque Tu és onipotente, onipresente, onisciente, Pai amado. Pai querido, Pai amado, toma em especial, Pai, os hospitais de Campina Grande, Pai querido. Toma as UTIs, Pai amado. Toma, Senhor, ainda aqueles que estão acometidos desse vírus, Pai querido. Oh, Senhor, toma a nossa nação em Tuas mãos, Pai. Toma os nossos governantes, Pai querido, Pai amado. Continua cuidando do Teu povo como Tu tens feito e não tens deixado faltar nada, porque Tu és o Deus provedor e que cuida de cada um de nós com amor. E que a Tua graça continue sobre nós, porque sem ela nós morremos, Pai querido. Dependemos unicamente de Ti. Pai querido, Pai amado, desde já te agradeço pela semana que amanhã se inicia. Fica conosco, porque sem Ti nós não somos nada. Pai amado, a Senhora, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, que o Senhor Ele dê uma maravilhosa semana a cada um. Que o Senhor continue suprindo todas as suas necessidades. Clame ao Senhor, busque na palavra. Porque quando a gente está sem força, quando a gente não consegue sequer força nem para falar, o nosso Deus, o Espírito Santo, ele pega o nosso gemido, né? E leva a Deus e traduz para Ele. E Deus, Ele nos responde. Então, Deus, ele não jamais te deixou só. Deus, Ele tá te vendo a todo momento. Ele te vê quando ninguém mais te vê. E para terminar, para encerrar, pra gente encerrar, eu vou só cantar um louvor. Esse louvor Deus me deu no momento em que alguém passava por uma dor muito grande. E ele fala, e ele diz assim, ó. Tem dor que parece que não vai passar. Tem noite que parece não vai acabar. Tem palavras que não dá pra esquecer. Desses dias em que a vida parece morrer. Tem guerra que se entra sem querer lutar. Tem ferida que a gente causa sem querer causar. Tem momentos que a gente pensa que tudo acabou e o sentido tudo se perde, até o próprio amor. Tem dor que nem a mais forte morfina consegue passar. Escuridão que nem 1000 holofotes podem clarear. Angústias que te ferem tanto a alma que até faz sangrar. Então cadê coragem, cadê força pra continuar?
Mas Jesus é cura para tuas feridas. Jesus é luz em meio à escuridão. Só Ele é o reforço em tua guerra, escudo e proteção. Ele é a luz que brilha no horizonte, a solução daquele que não tem. Da vida é a verdadeira fonte, te ama como ninguém, te ama como ninguém. Então, independente da tua dor, da tua enfermidade, da tua dificuldade, Jesus é a cura. Amém? Até o próximo sábado, estaremos aqui com a permissão de Deus, 7h30. Seja sempre bem-vindo, receba um abraço bem apertado, um cheiro, minha pastora querida, fique com Deus, até o próximo sábado. Cheiro!